Shalom Adonai. Boa tarde a todos os que estão sempre participando das nossas exposições, das nossas aulas, estão sempre assistindo, e também aqueles que sempre participam de uma forma ou outra, interagindo com as nossas publicações no nosso canal. Hoje iremos estudar um pouco sobre a escolástica a partir da contribuição de Tomás de Aquino dentro da escolástica, tá? No século XIII, Tomás de Aquino ele vai estar desenvolvendo o seu contributo ao período da escolástica, tá? É esse momento que ele vai estar contribuindo com a escolástica, até porque esse período do século XIII também vai ser o período considerado o mais fecundo período para um desenvolvimento de uma filosofia que vai ser proposta por Tomás de Aquino, conhecida como aristotélica ou aristotélico-tomista, tá? Aristotélico-tomista. E outra questão muito interessante também de nós pontuarmos aqui é que justamente dentro dessa proposta é que Aquino vai propor, vamos considerar em partes, primeiramente uma das obras magistrais da escolástica, que nasce a partir das suas propostas e percepções não só teológicas, como filosóficas, e até de uma exposição da fé interpretada pela razão, que seria a Suma Teológica de Tomás de Aquino. Uma obra magistral aí de mais de 4.000 páginas, tá? Depois nós vamos ter também um período da escolástica, um período de reinterpretação da lógica a partir da visão e proposta aristotélica. Então, é um momento que a filosofia aristotélica é voltada ao centro do discurso e do debate filosófico. E, claro, vai ter um contributo com o pensamento teológico, porque para Aquino a razão e a filosofia se tornam servas da teologia, no sentido de servirem ela com o pensamento, com a propulsão da logicidade, da racionalidade, da exatidão provada pelos sentidos hipotéticos da razão, tá? Uma outra questão também, que algumas disputas e frequentes disputas vão sempre terminar dentro desse período com um apelo ao princípio da autoridade, que vai consistir justamente na recomendação de humildade que vai ser feita por parte da igreja, tá? Para que venham a seguir aos intérpretes autorizados pela igreja. Outra questão também vai ser um momento em que vai ser desenvolvida uma proposta onde a filosofia platonista, que era considerada muito adaptável às ideias dos cristãos, ela vai ser substituída, tá, pelo pensamento aristotélico para dar um contributo à interpretação da fé e à exposição da fé a partir dos pressupostos da lógica e da filosofia aristotélica, tá? Agora, um outro quesito muito importante dentro desta proposta do aristotélico tomista é que Tomás de Aquino ele vai desenvolver, por exemplo, uma tese que vai ser uma das teses mais preponderantes das provas da existência de Deus, que vai ser denominada por 5 caminhos ou 5 vias, tá?
para provar a existência de Deus. E aí cada via dessa vai ser denominada motor. Primeiro motor, segundo motor, terceiro motor, quarto motor e quinto motor, tá? No primeiro motor, ele vai colocar como bases propulsoras para uma defesa da existência de Deus os seguintes elementos. Primeiro, tudo aquilo que move é movido por outro ser. Segundo, por sua vez, este outro ser, para que venha a se mover, irá necessitar também que seja movido por outro ser e assim de uma forma sucessiva. Tá? Se não houvesse, esse já é o terceiro, um primeiro ser movente, cairíamos num processo denominado indefinido. E aí entramos no quarto, que já é uma conclusão que Tomás de Aquino faz, considerando necessário para chegar ao primeiro movente, que vai ser o movido por nenhum outro, ou a proposta do movido por nenhum outro. Então, esse ser que está em pauta, aí Aquino vai atribuir que este ser é Deus, tá? Agora, no seu segundo motor, ele já vai defender a questão da causa eficiente. Então, se o primeiro motor faz essa introdução que nós acabamos de verificar e apresentar, o segundo trabalha com a causa eficiente, que ele vai defender os seguintes elementos propulsores para esse segundo motor da causa eficiente. Primeiro, todas as coisas existentes no mundo, tá? Todas as coisas existentes no mundo não possuem em si próprias a causa eficiente de suas existências. Essa é a primeira. A segunda é que devem ser consideradas efeitos de alguma coisa, tá? Ou de alguma causa, melhor dizendo, de alguma causa. Terceiro, Tomás de Aquino vai afirmar ser impossível remontar indefinidamente ou de uma forma indefinida a infinitude, tá? À procura das causas eficientes, tá? Logo, ele vai considerar necessário para admitir a existência de uma primeira causa eficiente a responsabilidade de uma sucessão de efeitos. Então, para que ocorra isso, vai ser necessário uma sucessão de efeitos. E a primeira causa, ou a causa primeira, ele vai também indicar e denominar como Deus, tá? Já na terceira parte, ou terceiro motor, ele vai colocar como ser necessário é ser contingente. Então, esse argumento já é uma variante do segundo que é da causa, que é da última causa que nós acabamos de trabalhar, tá? O segundo elemento deste ser necessário é ser contingente é a afirmação de que todo ser contingente, do mesmo modo que existe, pode deixar de existir. Tá? O terceiro elemento é que, ora, se todas as coisas existem, pode deixar de ser, então, alguma vez, porque nada existiu. Quarto, é preciso considerar e admitir que um ser que sempre existiu é um ser absolutamente necessário, que não tenha fora de si a causa da sua existência, mas, ao contrário, seja a causa da necessidade de todos os seres contingentes. Então, esse ser necessário, Aquino vai atribuir como sendo Deus.
Depois nós vamos para a quarta parte deste propósito e desse pressuposto, que é os graus de perfeição. O primeiro elemento dos graus de perfeição, ou o primeiro pressuposto, a primeira, vamos dizer assim, proposta, é que em relação à qualidade de todas as coisas existentes, pode-se afirmar que a existência de graus diversos de perfeição ocorre. Segundo, assim como nós vemos a afirmar que tal coisa é melhor que a outra, ou mais bela, ou até mais poderosa, ou mais verdadeira, tá? Então seria essa uma contradefesa ou um suporte para a primeira posição dele, nesta tese ou nesse elemento divisor dos graus de perfeição. Ora, se uma coisa possui mais ou menos determinada qualidade considerada positiva ou negativa, isso supõe que deve existir um ser com o máximo dessa qualidade positiva, que esse é considerado o maior nível da perfeição, ou que está no maior nível da perfeição. O quarto elemento seria, então, que devemos admitir, então, que vai existir um ser com o máximo de bondade, de beleza e de poder e de verdade, sendo esse ser, portanto, o ser máximo e pleno. E aí, ele indica esse ser como sendo Deus, tá? E o quinto elemento é a finalidade do ser, aonde ele vai colocar que todas as coisas brutas que não possuem inteligência própria existem na natureza, cumprindo uma função estabelecida, um objeto, uma finalidade, que essa vai ser até semelhante à flecha dirigida pelo arqueiro. Já a terceira proposta vai ser que nós devemos admitir, então, que existe algum ser inteligente que vai dirigir todas as coisas da natureza para que se cumpra o seu objetivo determinado. E esse ser aqui nos vai denominar como sendo Deus. Agora, para nós chegarmos a uma maior compreensão das propostas também de Aquino dentro da sua via tomista, tá? Ou a das vias tomistas, nós temos que seguir a seguinte proposta. A primeira via tomista, ela vai defender que o ato observável vai ser que os seres se movem e se transformam. O princípio metafísico dessa via atomista, ou dessa primeira via atomista, vai ser o motor, o movido. Tá? Que todo o ser que move, ele é movido por outro. Tá? O processo deste primeira via, ou dessa primeira via, vai ser o infinitum, que vai ser justamente a série de motores movidos. O quarto elemento propulsor e divisor desta via atomista é que o motor se move sem ser movido. Sem ser movido. Tá? E o Deus, no caso, nesse aspecto, é o motor móvel, tá? Um motor imóvel, um motor imóvel. Então essa seria a primeira via tomista. A segunda via tomista, que é proposta
com as causas e efeitos, ela já vai ter o princípio metafísico como todo efeito requer uma causa. Já o seu processo in infinitum vai ser a série das causas e efeitos. O seu término vai ser a causa eficiente e incansada. E Deus, nessa segunda via, vai ser, no caso, a causa primeira. A terceira via vai ser os seres contingentes, ou seja, no existente, em que o que existe a partir de uma existência determinada. Tá? O processo infinito é justamente os seres que propulsionam essa existência. O término seria o ser porque se recebe a existência, sendo ele a existência por si. Tá? E o Deus dessa terceira via tomista seria o ser necessário. A quarta via tomista defende que os seres com diferentes graus de perfeição, tá? E vai ter como princípio metafísico justamente o solo ou os graus de perfeição partem deste princípio, ou deste ser que tem o maior grau de perfeição. O processo infinito é a série de perfeições que são parciais, ou denominadas parciais. O quarto, que seria o término, já é a perfeição mesma, que é a causa das perfeições. E aí o Deus dessa quarta via tomista é o ser perfeito, tá? O ser em estado perfeito. A quinta via tomista são os seres inteligentes que seguem um plano final, ou que têm um plano final. A ordem da inteligência já é o princípio metafísico que vai dizer justamente que exige uma inteligência ordenadora. É preciso existir uma inteligência ordenadora. O terceiro processo, que é o processo infinito, é justamente a série das inteligências ordenadoras. E o término, o fim último, é a inteligência suprema. E o Deus dessa quinta via tomista vai ser justamente o ser que possui o grau inteligentíssimo. Então, essas propostas aquinianas que vão se inserir no seu Akinat e vai fazer parte do propósito, do pressuposto filosófico de Aquino, que é o tomismo, vai ser o meio, o elemento propulsor para reger a fé segundo uma interpretação racional e uma argumentação racional, usando a filosofia como a base propulsora para a construção do pensamento teológico e do argumento teológico. E a partir disso é que a escolástica começa a se tornar não só a base propulsora do pensamento da igreja na Idade Moderna, mas como também a norteadora da intelectualidade e do pensamento cristão na transição Idade Média, que é o período da modernidade, para o período pós-moderno ou a modernidade não resolvida. Era isso que tínhamos para hoje.
nesta conversa, diálogo sobre patrística.